Oi, aqui é o Fabrício da Car Inspected e hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui rápido sobre como olhar um carro. Eu entendo que para nós brasileiros olhar carro aqui não é algo muito fácil, porque os carros aqui diferem bastante dos carros do Brasil e também porque as pessoas aqui tendem a não ser tão cuidadosas em relação ao carro como os brasileiros. Então, estou passando aqui um pouco de dicas sobre como olhar um carro quando for numa loja ou ver um carro de um vendedor particular. Então, vocês estão vendo aqui um CX-9 da Mazda. A primeira coisa que eu recomendo é olhar o carro, fazer uma volta geral no carro, né? E olhar preferencialmente de dia. Esse carro está debaixo de uma cobertura, mas é possível ter boa iluminação aqui, mas o ideal é que seja debaixo do sol, né, ou com uma luminosidade natural intensa. É sempre bom olhar o carro na diagonal, como estou fazendo aqui, porque dessa maneira você consegue ver melhor as imperfeições da pintura, principalmente em relação à diferença de brilho e de cor. A outra coisa que é possível ver olhando na diagonal é se tiver aqueles pequenos pontos. Quando um carro é repintado, normalmente deixa alguns pontos de... são poeiras que caem na tinta enquanto está pintando o carro. Principalmente se o carro for pintado fora do, do local de pintura, né, que evita esse tipo de imperfeição. Então é bom dar uma olhada na diagonal, que é melhor do que olhar de frente o painel como estou fazendo agora. Na diagonal você consegue ver mais coisas. A outra coisa, abre o capô. Debaixo do capô esconde muita coisa. Pode ter ferrugem debaixo do capô. E é sempre bom olhar a condição geral do motor. Apesar das pessoas não entenderem sobre mecânica, isso realmente é normal e é por isso que nós oferecemos o serviço de inspeção de carro. Mas é bom olhar para ver se não tem um vazamento de óleo, uma marca de vazamento, olhar se os fluidos estão no nível correto, né? Fluido de freio, por exemplo, aquele galãozinho ali. Aqui está o reservatório do fluido de arrefecimento do motor. Então é bom dar uma olhada na condição geral dos cabos, ver se os terminais da bateria não tem ferrugem, não tem aquela corrosão branca, que é corrosão de cobre, né? E ver então uma condição geral aqui do motor. A maioria dos casos o motor vai estar sujo. Se for em loja, talvez já tenham lavado o motor, mas a maioria dos casos o motor vai estar bem sujo. Então, dá para ver também, por causa dessa sujeira, é possível ver se tem vazamento de óleo, fica até mais fácil de ver. Se o carro tiver no lado de fora, agora no inverno principalmente, né, que é mais chato de ver, então a primeira coisa é pedir para retirar a neve se o carro estiver exposto do lado de fora, porque a neve vai esconder as imperfeições que tiver no carro. Então recomendo sempre pedir para o vendedor tirar a neve antes de vocês começarem a olhar o carro. 2. Olhe o aspecto geral não só da carroceria, que é o que todo mundo olha, mas as pessoas esquecem um pouco de outras partes. Pneu do carro, por exemplo, veja se não tem bolha, se o desgaste está sendo uniforme, né? Olhe a condição da roda para ver se não tem amassados. E se tiver alguma coisa assim, um amassado, uma bolha no pneu, por exemplo, significa que o carro bateu num buraco ou caiu num buraco. E isso pode ter afetado também a suspensão. Então não é só a roda ou o pneu que foi comprometido nesse caso, pode ter sido algo mais grave e pode ter afetado a suspensão também. Só um exemplo. Abra o carro, sempre olhe dentro do carro, entre, sente e veja se o carro atende o seu perfil, mas observe também as condições gerais. O banco, veja se o banco não tem um desgaste excessivo, volante, né? Tente ver se o volante está com um desgaste excessivo ou não. Compare com a quilometragem.
Aqui não é muito comum adulterar a quilometragem, mas é bom também dar uma olhada. Às vezes a quilometragem é atrativa, mas quando vai ver o carro tem indícios de que a quilometragem pode ser maior do que realmente está indicando. Veja se tudo funciona: vidros, retrovisor, ajuste, né, dos bancos. Veja se o manual está lá no porta-luvas. Ligue o som. Veja a parte que a gente usa no dia a dia do carro. Veja se tudo está funcionando a contento. A parte assim de motor, ligue o carro, sinta o barulho do carro, se não tem nenhum ruído diferente ou estranho. Veja se não tem nenhuma ferrugem aparente nessa parte aqui interna da porta ou ali no batente da porta no carro. Abra a porta de trás. As pessoas normalmente não dão muito valor à parte de trás do carro, mas é importante ver se o assento do passageiro está em boas condições. Nesse caso aqui tem uma cadeira de criança. Tire a cadeira de criança, veja como é que está embaixo, veja se está tudo direitinho. Isso acontece muito quando vai ver carros, né, particulares, de vendedores particulares. Veja o porta-mala. Nesse caso o carro tem 3 fileiras, abaixe o banco, veja se funciona e veja a condição também, se está tudo direitinho ali, né? A tampa do porta-mala, veja se abre e fecha. Esse caso aqui, por exemplo, tem uma tampa de porta-mala que funciona com mecanismo automático, então assim, veja se funciona, se não tem nada errado, se não tem barulho estranho. E dirija, sempre dirija o carro, não tenha medo de dirigir. Então evite ir ver o carro em dias que o tempo não seja propício para dirigir, que o risco seja maior. Por exemplo, quando tiver muita neve ou um dia após ter uma nevasca, por exemplo, é bom evitar. Mas dirija, é importante sentir se o carro te atende. E também é importante sentir se o carro não tem nada diferente quando dirige. Ok? Este é o vídeo da Car Inspected, um pouco de dica de como ver o carro. Espero que ajude. Se tiver alguma dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.